vai ser um privilégio ter você com a gente. Abra a sua Bíblia comigo no texto de Efésios capítulo 3. Ao longo desses dias eu tenho meditado em algumas palavras para compartilhar. Eu não estava nas escalas, né? Deus tinha me deixado de folga até terça-feira, no encerramento da conferência. Desde a terça-feira que eu preguei, a primeira terça-feira, então fazendo live todo dia e só pensando e estudando e compartilhando. E é óbvio que nesse ano de frutificação a gente tem muita coisa para pensar. E uma das coisas que eu quero pensar hoje com você aqui é sobre a beleza disso que nós estamos vivendo hoje. Falei do reino, que é um reino de amigos, de pessoas que são amigas umas das outras e ligam assim e falam: hoje eu vou adorar com você na igreja. Ou a gente ontem estava junto com um monte de gente lá no Tucuruvi, e aqui acontecendo a oficina da alma, e à noite liga. Olha a beleza desse lugar chamado reino, que tem a sua maior expressão nesse ambiente aqui, que é chamado de igreja. Eu estava pensando ali no meio da adoração em como alguém pode não estar aqui hoje. Por exemplo, eu falei: meu Deus, como que alguém pode não estar aqui hoje? Como alguém pode ter alguma coisa melhor para fazer no domingo do que reunir com irmãos, adorar o Senhor, ser conduzido a esse ambiente, ter a presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo? Não tem lugar melhor no mundo do que igreja. Então sempre que alguém fala mal da igreja, eu fico muito bravo, porque eu sou criado na igreja, eu vivo na igreja desde que eu nasci. Tudo que eu tenho eu devo à igreja, eu devo ao Senhor da igreja e à igreja. E meu irmão, se você ama Jesus, você tem que amar a igreja. É impossível amar Jesus e não amar a noiva de Jesus, não é verdade? Imagina se eu falo assim: Eliezer, você é meu amigo, eu te amo, vou visitar, vou lá na sua casa, mas você guarda a Ju aí no quarto, tranca ela porque eu não quero vê-la. É possível isso? Não, não existe isso. Ninguém vai na minha casa e a Késia fica trancada para conversar comigo. Me ama, tem que amar a minha família, tem que amar a minha esposa, tem que amar a mulher que eu amo, né? Senão você não me ama. É só ver, quando você trata bem os filhos de alguém, os pais normalmente falam assim: nossa, essa pessoa é especial. Tratou bem um filho, o pai fala: que pessoa incrível, porque tratou bem os filhos, que é amado. Não adianta você falar que me ama, se você não ama minhas filhas, não ama a Késia, não ama as pessoas que convivem comigo. Então como alguém pode amar Jesus e não amar a igreja, que é a noiva de Cristo? Então falar mal da igreja e não amar a igreja é um sinônimo de que a gente não ama Jesus, que não é o nosso caso. Eu só estou reforçando a beleza disso que nós estamos fazendo aqui hoje, nos reunindo como igreja. E o apóstolo Paulo tem uma carta inteira que ele pensou a igreja e escreveu sobre a igreja, a carta de Efésios. A carta de Efésios ela é dividida em duas partes. Efésios de 1 a 3, o apóstolo Paulo está escrevendo sobre o plano de Deus para a igreja. Não foi o Samuel que pensou numa igreja em Itaquera, não foi a irmã Maria Cruz que um dia falou assim: vou plantar uma igreja em Itaquera. Foi Deus que antes da fundação do mundo pensou na igreja, no corpo de Cristo, que nós fazemos parte. E de 1 a 3 o apóstolo Paulo está falando sobre isso. E como Jesus, que é o cabeça da igreja, ele tem autoridade sobre todas as coisas e sobre a igreja. Então o grande supremo pastor desse lugar aqui não é o pastor Samuel, é Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor, ele é o pastor da tua alma, ele é o pastor da tua vida, ele é o seu pastor. Eu sou um irmão entre vários irmãos, conduzindo uma palavra dentro do meu dom, para que todos nós, servindo juntos e fazendo cada um a sua parte, cresçamos naquilo que Jesus nos entregou. É isso que o apóstolo Paulo inclusive escreve no capítulo 4, quando a partir do 4, 5 e 6 ele vai falar da beleza da igreja e da manifestação de nós, cada um de nós participantes dessa comunidade, no crescimento da igreja. De 1 a 3, o que Deus faz para a igreja. De 4 a 6, como a igreja e como cada um participante dessa igreja deve se manifestar, deve se portar, deve usar os seus dons. Eu posso gostar de cantar e tocar violão, mas nem se compara à graça que Deus entregou a Eliezer, a Ju cantando também, ambos. Eu até falei: Eliezer, se ela ia cantar, ele falou: ele não me convidou hoje. Aí eu falei: na próxima eu vou te escalar em vez dele te convidar.
Então assim, eles têm uma graça para isso. Eu tenho outra graça para organizar, para fazer a gestão, para plantar, para treinar pessoas, para pregar. Cada um de nós foi entregue. Nós temos as irmãs que têm a graça do café. Você já imaginou a loucura? Ontem e hoje essas irmãs ficaram, e irmãos, né, o dia inteiro cozinhando para pessoas aqui. Eu não tenho essa paciência, essa graça e esse amor, mas elas têm. Deus entregou um dom para elas cozinharem. Deus entregou o dom para outros intercederem durante todo esse período. E no meio disso tudo, Jesus faz uma oração. O apóstolo Paulo faz uma oração. E sempre que a gente está com uma oração bíblica, a gente tem que dar muita atenção, porque toda oração é um grande ensino de Deus para nós. E se ela está na Bíblia, ela é eternizada. Então o que Paulo fez e o que Jesus, por inspiração e inspirando Paulo, fez, foi colocar uma oração por nós. Eu quero te mostrar a profundidade dessa oração, porque se você compreender aquilo que Paulo está orando por nós, a sua vida dentro dessa comunidade, dentro de uma igreja, no relacionamento com Cristo, ela vai sair de um ambiente normal, de um ambiente ordinário, para um ambiente sobrenatural, extraordinário e de frutificação. Deixa eu te dizer, ninguém pode frutificar em outro ambiente que não seja dentro de uma igreja, no ambiente da comunidade da igreja. Isso quer dizer que eu não vou servir? Claro que não. O que eu estou dizendo é que todo processo de frutificação e crescimento, ele passa por esse ambiente chamado igreja, que é onde nós somos treinados e capacitados para a frutificação. É aqui que a gente aprende. A Ju olhou para mim e falou: esse pastor, ele é jornalista? Ele fez jornalismo, alguma coisa? Ele fala muito bem. Não, ele é criado na igreja, a vida inteira na igreja, ele foi treinado. Quantas pessoas têm medo de falar em público, e nós aqui na igreja, quase todas as crianças agora lá, tem criança cantando, tem criança pregando, tem criança orando. Ninguém treinou elas, elas são treinadas e capacitadas na igreja. Nós somos treinados a ter empatia pelo outro. O mundo está treinando gente por empatia, a igreja treina todo domingo a ter empatia. Quando você ora por alguém, quando você ouve a oração e intercede por uma pessoa que precisa de um milagre, quando você abraça o irmão, empatia. Quando você doa o alimento que vira a cesta básica, que é entregue para alguém que você nem conhece. O mundo está procurando pessoas que a igreja tem em multidões. Nós somos a resposta para esse tempo. Então o apóstolo Paulo faz uma oração por nós. Veja qual é a oração, está ali na tela, Efésios 3,14. O texto diz assim: por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Qual é a causa que ele se coloca de joelhos diante do Pai? É família, a igreja, esse ambiente aqui, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você consegue perceber que é uma oração? Você consegue entender a construção dessa oração? O apóstolo Paulo, diante de tamanha revelação de Deus sobre a igreja, ele fala assim: nossa, eu preciso parar e fazer uma oração. Eu preciso escrever, eu preciso orar por algo. E como na época quem escrevia as cartas não era necessariamente o autor da carta, tinha uma pessoa chamada amanuense, que era o cara que redigia a carta. O que está acontecendo aqui literalmente é um Paulo ajoelhado e um amanuense escrevendo aquilo que ele está orando. Então, de fato, nós temos uma oração escrita. Diante dessa revelação chamada igreja, diante da grandiosidade disso que ele estava ali, Jesus estava revelando para ele, o Espírito Santo, ele fala assim: eu preciso orar, para que as pessoas sejam capazes de perceber o tamanho disso e a beleza disso. Ele começa orando falando assim: olha, eu oro, versículo de número 14 e 15, olha só como ele começa orando: eu oro por essa causa de quem toma o nome
toda a família, tanto no céu como na terra. Quem está aí no Data Show? Pode colocar aí, por favor. Tanto no céu como sobre a terra. Veja que coisa maravilhosa é o início dessa oração, porque Paulo faz um pequeno joguinho de palavras, que quando a gente traduz aqui, talvez não pareça um jogo de palavras, mas eu vou te mostrar. Está vendo onde está escrito aqui família? Onde está escrito família e onde está escrito de quem toma o nome, onde está escrito pai e onde está escrito família, é a mesma palavra conjugada. A palavra pai é pater e a palavra família é pátria, que dá origem, por exemplo, à nossa palavra pátria. A gente fala pátria, pátria amada, Brasil. Na prática, a ideia dessa palavra é de família, que vem da palavra pai. Então o que Paulo está falando é o seguinte, que esta família, ela é família de um pai. Nós não somos filhos de uma chocadeira. A igreja não tem homens e mulheres que nasceram de um OVNI, que desceram no céu. Aqui não existe o pai Simvaldo, o pai André, o pai Mário, o pai Silvio. Nesse ambiente chamado igreja, o pai chama-se Deus Pai, o Abba Pai. E nós recebemos um novo nome, nós estamos sobre um novo nome, sobre uma nova constituição, sobre uma nova família. A beleza da igreja é que você não precisa ter uma família para chegar na igreja, porque quando você chega na igreja, a igreja é a sua família. Se o seu pai te abandonou, se você não tem pai, você recebe um pai quando chega na igreja. O nome desse pai é o Abba Pai, e ele está dizendo assim: olha, eu vou orar para que as pessoas compreendam quem de fato é o pai delas. O meu pai não é o Simvaldo é o homem que me colocou no mundo por intermédio da graça de Deus, mas o meu pai chama-se Abba Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele que me criou, Ele que me planejou, Ele que pensou em toda a minha história, e Ele deu o privilégio do meu pai de fazer parte dessa história. Mas o meu genuíno pai é o Deus Pai, e quando eu entro na igreja, aí eu entendo o tamanho desse pai que me criou. Sabe qual é o problema do mundo? É que eles ainda não entenderam isso, e de alguns crentes. Eles ainda valorizam mais as suas próprias famílias do que a igreja, os seus próprios filhos e os seus próprios pais do que a igreja. É porque eles ainda não entenderam isso. Tem gente que ainda está doente na alma porque o seu pai o abandonou, porque o seu pai o deixou, e tudo isso de fato traz doenças, traz dores, precisa de cura, e é por isso que nós temos a oficina da alma. Mas eu vim te dar uma boa notícia nessa noite, que mesmo que seu pai tenha te abandonado, que mesmo que você não conheça seu pai, que mesmo que na sua certidão não tenha um nome de um pai, não foi esse pai que te criou, foi o Deus Pai que está lá no céu, e você está na casa desse Pai, onde você tem família, irmãos e irmãs, e você recebe uma nova identidade, a de filho de Deus. Aleluia. Paulo está falando, se eles entenderem isso, irmãos, se vocês conseguirem compreender o tamanho disso, porque em Lucas, o evangelista Lucas, ele escreve, quando fala da oração no capítulo 11, ele fala assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, o que bate, a porta é aberta. Acaso um pai dará pedra a um filho que lhe pede pão? Assim também o Senhor dará o Espírito a todos aqueles que pedirem. Aleluia. Sabe qual é a beleza de entender que eu faço parte de uma igreja, de que eu não estou em uma construção, mas que eu estou dentro de um lugar chamado família, e que nessa família eu tenho um pai? É que se o meu pai é o Deus Pai, e Lucas entendeu isso, escreveu isso e interpretou isso nas palavras de Jesus, eu posso pedir qualquer coisa para esse pai, que como pai ele dá aos seus filhos. Aleluia. Quem tem filho aí além de mim? Minhas filhas, irmãos, elas não têm vergonha nenhuma de pedir. Ela nasce com esse instinto. Então eu chego lá no shopping, a gente vai na ReHap, às vezes só para ver brinquedo, né? Porque pobre é assim, você entra na loja só para ver e ir embora, não é assim? Às vezes a gente entra dentro da loja, na ReHap, aquela coisa toda, e elas olham os brinquedos. Aí está chegando o aniversário, ela quer pedir alguma coisa. Elas nunca pedem um brinquedo de R$10, de 50.
sempre é o de 1000. A casa suprema da Barbie com 532 andares, piscina aquecida. Nem meu chuveiro é aquecido, irmão, e a casa da Barbie que ela pede é. Mas por que elas fazem isso? Porque elas não têm vergonha de pedir nada para o pai. Elas não têm nem noção do tamanho da minha conta bancária, se eu recebi, se eu não recebi. Elas não querem saber. Ela vai no mercado, ela quer a bolacha. Ela vai na churrascaria, ela quer ir na melhor churrascaria. Ela vai almoçar para Elisa. A gente almoça fora de casa todos os dias, e de preferência só no rodízio de churrasco. E todo dia ela pede, irmão. Não tem um dia, um santo dia, que Elisa não fala assim: papai, hoje nós vamos comer fora, hoje nós vamos comer fora, hoje nós vamos comer fora. Por que ela pede? Porque ela é filha. Quem é filho do pai, pede ao pai, não tem vergonha de pedir. Eu vim te dar uma boa notícia: o teu pai é o Deus Todo-Poderoso, Ele atende às suas orações. Pode pedir, é esse lugar, a casa do pai, onde você está em família e não precisa ter vergonha de orar e pedir ao Senhor. O máximo que você vai ouvir é um não, irmão, mas o não você já tem, então pede. Mas tem gente que é besta. Não vou pedir oração no grupo não, senão as pessoas vão saber que eu estou doente. Besta, já está doente, irmão. Pede oração. Eu não vou pedir oração por um trabalho que vão pensar que eu estou desempregado. Já está desempregado, pede. Eu quero emprego melhor, pede. Quer ganhar mais, pede. O lugar para você pedir é nesse lugar, na casa do pai. Tira o sapato, tira a meia, coloca o pé no sofá. Você está em casa e o teu pai também está aqui, aleluia. Fala para quem está do seu lado aí, pode ser sem vergonha. Pede. Pede mesmo. Mas vai acontecer se ele falar assim: hoje não, espera um pouquinho. Essa é a beleza de estar na igreja. A igreja é um lugar em que a gente está em família. A igreja é um lugar em que o nosso Pai ouve as nossas orações. Esse é o lugar em que é a casa de Deus. E na casa de Deus, na casa do Pai, todos nós podemos orar e pedir, e Ele vai responder, seja sim, seja espera, seja não. Mas uma coisa é certa: Ele vai responder. Agora olha que beleza, a oração continua. Segue aí. Então primeiro princípio, eu não sei se foi aí na tela. Você está numa nova família. A igreja não é apenas uma construção. Esse lugar não é apenas uma tenda. Nós somos uma família. E é uma família que tem um pai. E não é o Samuel, e não é o Simvaldo, e não é o pai, o seu pai. É o Deus Todo-Poderoso, é o Abba, Pai. Abba. Segundo, olha a sequência do texto, versículo de número 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o Espírito no homem interior. Agora Paulo, ele vai além. Está vendo que tem um para quê? Então ele fala assim: por essa causa me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família debaixo da na terra. Então ele está falando assim: olha, eu oro para que eles saibam quem é o Pai deles. Porque se eles souberem o para quê, é isso. O para quê está indicando que daqui vem algo para um propósito. E qual é o propósito que ele está falando? O entendimento de identidade, de paternidade. Porque se vocês entenderem quem é o pai de vocês, se vocês compreenderem a família que vocês fazem parte, vocês, segundo a riqueza dele, vão ser fortalecidos com o poder, mediante um espírito que habita no interior de vocês, no homem interior. Ele está falando assim: olha, existe um poder que está disponível a todos aqueles que reconhecem o seu Pai. E se vocês receberem esse poder, não há nada que vai impedir vocês de receber essa força e de ter força para enfrentar desafios quaisquer que foram. Você já viu que o crente ele é diferente? O crente, por exemplo, ele fica doente e ele não fica deprimido.
O crente ele perde o emprego, ele não se suicida. O crente ele perde o emprego, ele vem na igreja. Ele fica doente, ele pede oração. Ele está com problema, ele vai para a igreja. A gente vem quebrado, destruído, acabado, mas a gente está aqui. Porque a força que a gente recebe não é externa. A força que a gente recebe é interna. Nós não lutamos com as armas que estão disponíveis para as pessoas comuns. As armas que nós lutamos, elas são interiores. Existe uma força que vem do interior do nosso ser, e que quanto maior é a luta, também maior é a força que nós recebemos para enfrentar as dificuldades. Eu estou aqui pregando, e agora uns minutos atrás falando do Pai, e que você pode pedir tudo, e a Jussara estava ali com a mão levantada, dizendo assim: eu sei o que eu pedi para o meu pai, porque há 1 ou 2 anos atrás ela estava ali, ó, com um lenço na cabeça, lutando com câncer, e agora está lá cabeluda, com a mão levantada no culto, porque foi fortalecida. Ela vinha com lenço na cabeça, mas ela estava aqui dizendo para o mundo e para o inferno e para a doença dela: você não sabe quem é meu pai, e você não sabe de onde vem a minha força. Ela não vem da minha saúde, ela não vem da minha conta bancária, ela não vem dos meus recursos, ela vem do meu Senhor que habita dentro de mim, do Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, com uma força natural você jamais vai vencer a sua luta. E é por isso que a igreja é maravilhosa, que você vem num culto como hoje, talvez você veio triste, desanimado, abatido, cansado, porque é difícil. Não é fácil enfrentar a enfermidade sempre. Não é fácil estar com câncer, não é fácil. Não é fácil estar desempregado, não é fácil ter um problema na família, não é fácil receber notícias difíceis. Mas aí você diz: eu vou para a minha casa, para a casa do meu pai, onde eu não preciso vestir uma máscara de homem forte. E aí você vem e chora, e o Espírito renova o seu interior, e você é renovado nesse espírito no seu coração. E aí você sai como? Você entra um gatinho e sai um leão para mais uma semana. Você entra chorando, desanimado, quase desistindo, pensando em se matar, e sai falando assim: diabo, você não sabe com quem você está se metendo. O Espírito Santo habita em mim. Não é isso? O chefe na sexta-feira te entregou um trabalho, os 12 trabalhos de Hércules. Você falou: meu Deus, o que vai ser da próxima semana? 5h59 ele chega na sua mesa e coloca. Você já começou a pensar: semana que vem não vai dar para fazer nada, tem o carnaval, tem a conferência, o que vai ser? Aí você vem, o Eliezer começa a tocar o violão, o pessoal começa a ministrar, a oferta, o amigo, o abraço, a oração, e você fala assim: amanhã, segunda-feira, eu acabo com esses 12 trabalhos de Hércules. Não vai ser na terça, não vai ser na quarta, não vai ser na quinta, vai ser amanhã. Existe um Espírito que está agindo dentro do nosso coração, é um poder, é um dunamis, é uma dinamite que explode de dentro para fora, fortalecendo aqueles que são fracos. E é por isso que você tem que vir na igreja, irmão. É por isso que você tem que fazer parte desse lugar. Já foi naquele culto que você estava frio e você ficou procurando a irmã da fogueirinha? A Patrícia, está aí a Patrícia não? Aí a Patrícia, ó. Irmão, se tiver um dia mal, você senta do lado da Patrícia ali, ó. Irmão, você nunca vai estar mal do lado da Patrícia. Você pode sentar, você vai ser cheio do Espírito Santo. Não tem um culto, irmão, eu sou pastor da Patrícia há 3 anos já. Não tem um culto que eu não vi a Patrícia falando em língua, rodopiando, chorando, profetizando. E eu sei da luta dela, mas ela está ali, fortalecida no Espírito. E aí quando alguém chega às vezes abatido e fala comigo: eu até estava, mas aí veio uma irmã e profetizou. Eu falei: foi a Patrícia, né? Foi, Pode vir, irmão, senta do lado dela que você vai ser renovado. Não acontece isso com a gente? Mas tem outro dia que nós somos aqueles usados para renovar. Num dia você está mal, num dia você está bom. A beleza da igreja é que todo dia você vai estar do lado de alguém, bom ou ruim, que vai te ajudar, ou você vai ajudar essa pessoa. Nós somos fortalecidos no poder do Espírito que age no homem interior. Aleluia. Pega na mão e dá uma chacoalhada nesse irmão e fala: eita, que é hoje. Isso é hoje, irmão, é hoje. Talvez seja ele que está esperando esse choque do Espírito aí, e talvez seja você que vai ser usado para renovar as forças dele. Aleluia. Terceiro, então, segundo princípio, eu abandonei aqui o meu esboço.
uma força sobrenatural. A igreja tem uma força sobrenatural. Não é humana, não é natural, não é ordinária. É o Espírito que age dentro dessa igreja. Terceiro, olha o versículo 17. E assim, veja, de novo, é uma sequência lógica, é uma construção. A gente às vezes separa aqui para te deixar, para explicar o que está acontecendo. Ainda mais eu que gosto de pregar assim. Mas é uma construção. Você entende de quem você é filho e qual é a família que você faz parte. Depois que você entende essa paternidade e essa família, uma força nasce dentro de você nessa família. É uma renovação no seu interior. E a partir dessa renovação e dessa força, Cristo passa a habitar no nosso coração. Veja que está no plural, toda oração é no plural. Porque tem gente dizendo por aí que igreja é solo. Não existe igreja solo. Nunca existe, nunca existirá. Igreja sozinho, pessoa sozinha não é igreja. Igreja sempre será o coletivo. Pessoas reunidas. Sozinho Jesus te vê. É o que o próprio Senhor Jesus diz. Olha, quando você estiver orando, Mateus 6, entra no secreto, e o Senhor que te vê no secreto te recompensará. No secreto, sozinho Ele te vê. Mas quando se reúne, onde os 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali Ele está. Existe uma diferença entre sozinho e em 2 ou 3. Sozinho Ele te vê, 2 ou 3 Ele chega junto. É isso que Ele está dizendo aqui, e reformando, e reafirmando. E assim, depois que eu entendo essa paternidade, depois que eu sou fortalecido por meio dessa comunidade chamada igreja, agora o Cristo, Ele habita no nosso coração, Ele habita dentro de mim, e aí nós somos arraigados e alicerçados em amor. Eu gosto dessa palavra habitar. Você já deve ter me ouvido explicando, mas para você que está aqui, talvez pela primeira vez, ou ainda não me ouviu falando sobre isso, essa palavra habitar, ela não é usada por um acaso. Ela faz uma referência à mesma expressão, à mesma palavra que João usa, quando ele fala daquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Ele fala assim: o verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós. O que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Quem lembra? Deus Filho, está lá no céu, todo poderoso, pleno de glória, como cantou aqui Filipenses 2, o Eliezer. E Ele abre mão dessa glória e Ele vem na forma humana. Um homem igual eu e você, um corpo igual eu e você. Só que esse corpo, ele agora não é um corpo apenas, ele é a habitação do Jesus Deus. No Monte da Transfiguração, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus revela isso que está dentro dele, essa habitação, essa glória, e eles ficam extasiados com a essência de quem Jesus é. Mas ele ainda está dentro de um corpo humano. Então esse corpo humano de Jesus não tem espaço para mais nada. Ele é plenamente Jesus. Não tem pecado, não tem enfermidade, não tem problema, não tem depressão, não tem ansiedade, porque ele é completamente cheio da essência do Deus Jesus, do Deus Filho. Você imagina Jesus ansioso? Jesus com depressão, com crise de identidade? Claro que não. Ele está plenamente cheio do Deus Filho, aquele corpo. E agora o que João entendeu foi exatamente isso. Ele falou: olha, Jesus tomou parte de um corpo e encheu todo esse corpo. E aí ele faz referência àquilo que acontecia lá no tabernáculo. O tabernáculo era uma construção como essa aqui, só que troca as lonas até o mesmo tamanho, troca as lonas pelas peles, só isso. E no tabernáculo a glória do Senhor enchia, e quando a glória do Senhor enchia, a nuvem descia, não havia espaço para mais nada. As pessoas não suportavam, caíam, porque, por exemplo, esse espaço aqui pode parecer que esteja vazio. Tem um buraco ali, tem alguns lugares lá que ainda dá para a gente colocar gente, mas ele não está vazio, tem hidrogênio, gás carbônico, oxigênio, não é isso? Para entrar alguém aqui tem que sair oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a não ser que você seja um metrô. O metrô, 2 corpos ocupam um lugar no mesmo lugar no espaço, com exceção do metrô, não existe isso. A física ela é contradita no metrô, né? Mas
Não tem como. Então na hora que alguém entra por aquela porta, um corpo sai, uma matéria sai. Então quando a glória do Senhor enchia o tabernáculo, as matérias precisavam sair. Eles não suportavam o peso da glória, caíam, não suportavam. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está orando. Ele está falando assim: olha, se vocês entenderem quem é o Pai, se vocês compreenderem a força que vocês são capazes de receber, e se o Cristo entrar totalmente na vida de vocês, a ponto de não ter espaço, não permitir espaço para mais nada, vocês vão entender, compreender, experimentar e arraigar e alicerçar a sua vida num amor que jamais vocês serão capazes de compreender. O que Jesus e o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é o seguinte: olha, quando Jesus começa a habitar na nossa vida, existem coisas que começam a sair da nossa vida, e o lugar em que Jesus todo dia é manifesto, compartilhado e expressado, esse lugar é a igreja. Quando juntos como igreja clamamos e recebemos o Jesus, nós vamos abrindo espaço em nós, daquilo que nós éramos de problema, da depressão, da enfermidade, da miséria, do pecado, nós vamos melhorando, e à medida que melhoramos, nós recebemos Jesus, e à medida que recebemos Jesus, isso tudo vai indo embora. É um processo diário e progressivo. Você veio na oficina da alma, você veio na escola da família, e você deixou ali os pecados, deixou ali a ansiedade, deixou ali os problemas com os pais, perdoou o pai, perdoou a mãe, perdoou o irmão, perdoou um parente, perdoou a sua história, perdoou as suas coisas ruins, abriu um espaço que agora Jesus entra nesse espaço. Amanhã você vai acordar de manhã, orar, falar com o Espírito, receber o Espírito, vai vir na terça-feira no culto, e aí de novo vai abrir um espaço, porque você vai abrir mão do problema, abrir mão da luta, abrir mão da crise de ansiedade, e Jesus vai entrando, e à medida que Jesus vai habitando dentro da gente, Ele vai empurrando os problemas, empurrando as dores, empurrando as enfermidades, até não sobrar mais nada, apenas Jesus dentro de nós. E onde Jesus está, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem enfermidade, não tem luta, porque Jesus domina todo o nosso corpo. Em Gálatas o apóstolo Paulo escreve isso: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Não tem mais espaço para mais nada na minha vida, a não ser Jesus. E se Jesus estiver dentro da gente, irmão, a maneira que nós vamos lidar com as coisas na vida será sempre da maneira de Jesus. Não haverá espaço para mais nada a não ser Jesus. Eu não consigo compreender como algumas pessoas, às vezes têm anos de igreja e ainda lutam com algumas coisas que já deveriam ter vencido. Isso é sinal que você ainda não entendeu a igreja da maneira que deve entender. Porque, irmão, toda vez que eu venho na oficina da alma, que eu venho na escola da família, que eu ouço os testemunhos, que eu ouço as pregações, alguma coisa através do Cristo revelado na vida dos meus irmãos muda em mim. Eu falo assim: eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um crente melhor. O Cristo revelado naqueles que testemunharam transforma o Cristo que está habitando dentro de mim, e eu vou me transformando em alguém cada vez melhor. Quem é que não ouve o Aloysio e não se torna alguém melhor? Quem é que não ouve a diaconisa Sônia, a Sônia, o Antônio e não se torna alguém melhor? Quem é que não ouve o pastor Davi e não se torna alguém melhor? À medida que nós estamos juntos e compartilhando, o Cristo vai habitando dentro de nós, e essas coisas que eram ruins vão saindo, para que apenas Cristo habite em nós. E esse é o terceiro princípio dessa oração: você vai ter uma vida completa. Deixa eu te dizer, né, Adilson, o vazio que tem no seu coração é você aí de boné, não é? O Adilson chegou numa terça-feira aqui e falou para mim assim, umas 3 semanas atrás, né, Adilson? Eu sinto um vazio toda a minha vida, e como um filho ousado que nem sabia ainda, sentou do meu lado aqui na frente. Ousado ele, chegou a primeira vez na igreja, sentou na frente, nem sabia que eu era o pastor e que eu ia pregar. Aí eu recebi, sentei, conversei, ele falou assim: eu sinto um vazio em toda a minha vida. E eu falei: relaxa que hoje esse vazio vai acabar, porque você vai descobrir alguém que preenche esse espaço, Jesus Cristo. Aí ele aceitou Jesus, no domingo ele já veio sorrindo daquele jeito lá. Ele estava aqui no culto assim, ó,
a mão no rosto e olhava para baixo até Jesus entrar no coração dele. E desde aquele dia eu nunca vi mais ele daquele jeito, só sorrindo, porque o Cristo começou a habitar no coração. Não há espaço para crises, não há espaço para ansiedades, não há espaço para dores. Onde Jesus está, ali há liberdade. Aleluia. Que é isso que em 2 Coríntios 3,17 o apóstolo Paulo fala, não é isso? Essa é outra mensagem. Versículo de número 18, fala para quem está do seu lado aí, abre espaço para Jesus. Sabe qual que é o problema, gente? É que às vezes nós não permitimos que Jesus entre em alguns espaços da nossa vida. A gente está lá na mudança, lá em casa, está um caos, né? Porque, irmãos, a gente morava numa casa desse tamanho, a gente foi para uma casa maior. Eu confesso que eu não sei como tinha tanta coisa dentro daquela casa. Meu Jesus, que loucura. Então quando alguém vai lá em casa, que ainda não está tudo arrumado, alguém de repente, meu pai, que é um chato, né? Vocês conhecem meu pai? Aí a gente pega assim um monte de coisa e empurra dentro dos armários. E ora, não abre o armário, não abre o armário, não abre o armário. Não é assim? Porque se abrir o armário cai tudo. Só que a gente às vezes faz isso com Jesus. A gente fala assim, Jesus entra aqui na sala, mas não entra no quarto. Jesus entra aqui na cozinha, mas não abre esse armário não. Irmão, enquanto a gente não der a chave da casa e a oportunidade de Jesus entrar em todos os espaços, ainda vai ter coisas na nossa vida que vão nos impedir de viver a completa vida que Ele tem para nós. Então hoje eu estou te chamando a atenção e te dando a oportunidade de entregar todas as chaves dos armários da sua casa, que ainda estão bagunçados, na mão daquele que é o melhor organizador de casa da face da terra. A Patrícia é maravilhosa, mas Jesus, irmãos, não se compara. Ele já sabe o que tem dentro do armário, você só precisa entregar a chave na mão dele. Ele vai completar esse lugar e nunca mais vai ter espaço para bagunça na sua vida. Só que você tem que entregar. A diferença de Jesus para o inimigo é que o inimigo é um ladrão, e ladrão, você pode colocar alarme, você pode colocar aquele negócio em cima lá, que ele vai entrar na sua casa, mesmo com alarme, mesmo com trânsito, mesmo com porta, e mesmo sem convite. É isso que o inimigo faz. Você não precisa abrir a porta para ele, você precisa dar uma brecha, e ele destrói a sua vida. Agora Jesus é um cavalheiro, ele bate na porta, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, me convidar, eu entrarei e cearei com ele. Você precisa abrir a porta. Ele está aqui do lado de fora batendo assim, amigão, eu sei como te ajudar. Amigão, eu sei como arrumar essa bagunça. Amigão, eu sei como acabar com essa depressão, com essa ansiedade, com esses problemas, com essa luta no teu casamento, com o pensamento que você está tendo de divórcio. Eu sei como te ajudar. Você só precisa abrir a porta e deixar que ele te ajude a arrumar a sua casa. Quarto, olha o versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos. E gente, eu não tenho tempo aqui de pregação, de ir para tantos detalhes maravilhosos dessa oração. Mas perceba, em todo o tempo, o apóstolo Paulo falando no coletivo, não no individual. Então são todos os santos, é vossa, é nossa, é família, não é um ato individual. Só lembrando, existem coisas que jamais você vai compreender sozinho. Para que, se você aprendesse tudo sozinho, você não precisaria de escola. Por que a gente vai na escola? Porque lá na escola a gente descobre coisas que nós nunca vamos descobrir se nós não formos na escola. Tem um professor lá, que ele fala assim, ninguém saberia aqui o que é uma fórmula de Bhaskara, tem gente que nem sabe, né? Se não fosse na aula de matemática na 6ª série. Você não lembra, mas eu lembro. Menos 4AC, raiz quadrada, lembra disso? Fórmula de Bhaskara. Me disseram que ia ser útil, mas eu nunca usei essa porcaria. Nunca. Alguém usou fórmula de Bhaskara alguma vez na vida aqui? Só o professor de matemática. Não usa, irmão, mas tá bom, finge que usa. Agora existem coisas que a gente nunca vai compreender sozinho. Por isso que Paulo fala assim, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, comprimento, altura e profundidade. Primeiro, ele fala assim, você vai compreender com os santos.
E depois de compreender, você vai conhecer. Porque primeiro você compreende, depois você conhece. Ninguém conhece sem compreensão. Loucura, pastor, isso. Eu te provo na Bíblia. Primeiro fato bíblico. 1 Samuel, capítulo de número 3. Samuel não conhece a Deus. E não compreende Deus. Ele até tem um entendimento, mas ainda não muito claro. Mas primeiro ele precisa compreender para depois conhecer. Então ele não compreende a voz de Deus. O Senhor chama: Samuel, Samuel. Aonde Samuel vai? Até ele. Fala que o teu servo... Não, ele... não te chamei não, volta a dormir. Segunda vez: Samuel, Samuel. Samuel corre para ele: Senhor, estou aqui. O que você precisa? Não te chamei. Terceira vez: Samuel, Samuel. Samuel corre até ele: fala comigo. Eli então tem uma sacada: é Deus que está te chamando, Samuel. Na próxima vez que Deus te chamar, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vai para 1 Samuel 3,10. O texto diz assim: e o Senhor chamou Samuel pela 4ª vez, e ali esteve. Opa, alguma coisa mudou. Nas 3 anteriores ele chamou, na 4ª ele estava ali. Por que nas 3 ele não estava e na 4ª ele estava? Porque nas 3 anteriores Samuel não compreendia, e só pode conhecer quem compreende. Então primeiro você compreende, depois você conhece. Você nunca vai conhecer Jesus se você não compreender Jesus. Então primeiro você vem para a igreja, e Jesus se revela na comunidade da igreja, e depois você conhece Jesus. A maioria das pessoas se converteram onde? Numa igreja, num ambiente de igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando apenas da tenda, viu gente? Eu estou falando de um pequeno grupo, eu estou falando nas reuniões da igreja, porque o pequeno grupo é a expressão da igreja lá na sua comunidade, e o coletivo da celebração é a expressão da igreja coletiva, é a reunião de toda a igreja que está espalhada em muitos lugares, até o dia que Jesus se revelar e todo mundo como igreja, a igreja X, Y, Z, as pequenas frações de igreja se reunirem para conhecer aquilo que elas vêm compreendendo há anos, juntas. Eu ainda não sei tudo de Jesus, mas aí tem o pastor Davi que sabe um pouco, o pastor Clodoaldo que sabe um pouco, e nós vamos compreendendo, e à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos conhecendo. Você jamais, por exemplo, vai descobrir um amor de verdade, enquanto não compreender que Jesus é esse amor, e no dia que você entender que Jesus é esse amor, você vai conhecer esse amor. E sabe aonde você conhece esse amor? Na igreja. Você ouviu o testemunho da Camila: olha, eu não sabia, eu não tinha noção, mas todos os dias que eu venho aqui, eu sou abraçada, eu sinto o amor. Ela não foi abraçada por Jesus, mas ela conheceu o amor de Jesus através do abraço que a igreja que compreendeu o amor de Jesus revelou e o fez conhecido. Aleluia! É assim. O mundo jamais vai conhecer o amor enquanto nós não revelarmos esse amor. E como nós vamos revelar esse amor? Compreendendo, fazendo esse amor compreendido. Fazendo esse amor compreendido até que ele seja conhecido. Primeiro compreendido, depois conhecido. Você conseguiu perceber isso? E quando a gente conhece esse amor, que excede todo entendimento, nós somos tomados por toda a plenitude de Deus. Ele está falando assim: você compreende o que é o amor, e você conhece esse amor. E em Romanos 8, o apóstolo Paulo escreve assim: largura, profundidade, altura do amor de Cristo. E aqui ele fala só, aqui também fala largura, comprimento, altura e profundidade. Em Romanos 8 ele fala assim, que nós somos atraídos por esse amor, nós somos chamados por esse amor. Nada e nem ninguém é capaz de nos separar desse amor, de maneira que nós nos submetemos a esse lugar de amor, e mesmo que alguém tente, nós jamais seremos separados desse amor. Não é mais ou menos o que acontece com a gente? Nós às vezes tentamos sair da igreja, aí alguém liga para a gente, a gente falta num culto e a gente recebe uma mensagem, a gente se sente mal, aí alguém nos visita, a gente está no hospital sozinho, até chegar uma oração.
É o amor do Senhor que vai nos perseguindo, nos perseguindo, nos perseguindo, nos perseguindo, nos perseguindo, para que a gente conheça um amor que excede todo entendimento. Deixa eu te dizer algo: você jamais vai descobrir amor no mundo, num relacionamento. O amor verdadeiro não se revela no relacionamento, no mundo, nas bebidas, na droga, na festa e em qualquer coisa que o mundo tente manifestar. O amor verdadeiro só é descoberto em uma igreja. Nesse lugar não importa se você é rico ou é pobre. Talvez do seu lado esteja uma pessoa rica, talvez do seu lado esteja alguém pobre. Nesse lugar, esse é o único lugar em que uma pessoa suja é recebida com um abraço, um bêbado, um drogado é recebido com um abraço. Esse é o único lugar em que alguém que não tem nada para oferecer vem aqui e compartilha. Esse é o único lugar em que a gente dá sem receber nada em troca. Lá no mundo, para você receber, você tem que pagar. Aqui você recebe antes de pagar. Os amigos, por exemplo, foram lá para dentro e nem viram que aqui durante o culto teve uma oferta. Lá eles receberam um presente. Qual é o lugar do mundo que você visita, que você ganha alguma coisa? Em nenhum lugar, a não ser na igreja, porque aqui nós não fazemos porque recebemos, nós fazemos porque amamos. Não é uma relação de troca, é uma relação de quem já recebeu tudo o que precisava e está manifestando aquilo que conheceu. O chefe às vezes está sentado e o faxineiro, o funcionário, está aqui pregando. Às vezes o chefe é o membro, o amigo do culto, que está sendo impactado pela palavra de alguém que é simples. O único lugar em que toma um microfone é alguém que não tem nada para oferecer. O menor, porque as pessoas pensam assim: esse aqui é o maior. Claro que não. Quem está sentado ouvindo é vocês. Eu estou aqui servindo. O menor está aqui. Por isso que esse ambiente nem é o ideal, né? Na nossa construção, na igreja do futuro, ideal daqui a alguns anos, lá vai ser um anfiteatro. Então vocês vão estar lá em cima e nós vamos estar aqui embaixo. Porque esse é o ideal. Nós somos servos, os superetas, aqueles que limpam o convés do navio, para que todos aqueles que estão aqui percebam o amor de Deus. Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, abriu mão da sua glória, se tornou semelhante a um homem, de forma humana, com a natureza humana, se humilhou, se tornou um servo. Ele que era Deus, abriu mão desse espaço para servir a comunidade e mostrar o maior amor do mundo, e nós apenas refletimos aquilo que ele fez primeiro. Você precisa compartilhar isso para alguém que está do seu lado. Existe alguém que te ama de verdade, e ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Olha como encerra o texto. Versículo de número 20. O texto encerra assim. Agora tem um ponto final. E Paulo, nessa hora, eu acho que ele fala assim: uau, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Ele para e fala assim: uau, que coisa incrível. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E nesse ambiente chamado igreja, ele faz, e aí eu gosto da revista corrigida, mais que a revista atualizada, que é onde eu decorei a maior parte dos textos, mas na revista corrigida ele fala assim: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além. Porque na prática não existe uma palavra no português que exprima tudo isso que Deus é capaz de fazer. Vou te explicar o que é isso aqui. Eu fiz aniversário há uns anos atrás e era pastor lá em São José. E o pessoal queria me dar um presente. E eu, na minha ótica, eu não precisava de nada. Eu não precisava de nada. E aí ligaram para a Kézia e falaram assim: Kézia, a gente queria tanto dar um presente para o pastor, que alguma coisa que ele precisasse. E ela falou para mim: Samuel, você está precisando de alguma coisa? Aí eu olhei lá, tinha terno, um terno preto. Naquela época a gente usava terno todo domingo, né? Um preto, um azul,
um marrom. Beleza. Eu tinha lá um blazer preto, tinha lá algumas calças jeans, calça social, tinha um sapato preto, um sapato marrom, tênis, cueca, meia, tudo em dia. Aí eu falei, não estou precisando de nada não. Beleza. Entramos no carro, a gente estava saindo para algum lugar. De repente no carro eu tive uma impressão. Eu falei assim, eu acho que eu preciso de alguma coisa. Na hora que eu pensei e falei, o telefone da Kézia tocou. A pessoa que estava do outro lado estava na loja comprando um presente para mim. Aí eu perguntei, quem é? Ela falou, é a tia Regina. A Regina e o pastor Walter, que eram meus auxiliares lá. Aí eu falei, fala para a Regina que eu preciso de um blazer marrom. Eu pensei aqui, eu não preciso de muita coisa, mas se ela quiser me dar alguma coisa, um blazer marrom. Aí a Regina do outro lado falou e eu ouvi, eu estou na loja, acabei de escolher um blazer marrom, eu só liguei para saber qual é o número do pastor. Eu precisava de um blazer marrom? Não. Eu queria um blazer marrom? Claro que não. Eu só fui descobrir que eu precisava, que eu queria, pelo Espírito Santo, que habita na igreja, que age na igreja e que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Eu nem pensei, eu nem pedi, mas ele já sabia, e antes de eu pensar em pedir, já tinha colocado o desejo no coração da Regina, e antes de eu saber, eu já estava lá com esse desejo no coração. Quando ela ligou, eu pedi, quando ela ligou pensando o que eu queria, eu já estava pedindo, e Deus já tinha colocado tudo isso no meu coração. É exatamente assim que Deus faz. Antes mesmo de você pensar em pedir, nesse ambiente, nem saiu da sua boca ainda, e Deus já está revelando aquilo que você vai receber da parte dele. O Adilson não sabia que ele ia receber uma família e recebeu. Você talvez não sabia que ia casar e casou. Você nem sabia que precisava casar, mas casou nesse lugar. E olha como você é bem melhor. Você nem sabia que precisava da oficina da alma e descobriu que precisava, porque ele é poderoso. Tem gente que ainda não sabe o quão precioso é estar domingo após domingo nesse lugar e percebendo e recebendo da parte de Deus. E eu tenho até uma boa notícia que o pastor Davi não deu, o Gabriel deu de manhã, né? Nessa semana a gente comprou os climatizadores, então domingo que vem vai estar muito mais fresquinho na conferência aqui, né? Nessa semana o pessoal do consórcio veio aí, está quase finalizando, já saiu lá o laudo do consórcio. Então em mais umas 2 semanas, talvez no máximo um mês, vai sair o dinheiro do consórcio. Aí vai ter aí tudo fechado, vai ter as salas, o berçário, o ambiente de guarda, a quadra com estacionamento, o projeto social com jiu-jitsu, o escritório lá na frente, o banheiro kids aqui. A gente nem sabe que precisa, mas tem coisa que Deus ainda vai fazer, porque esse dinheiro ainda vai multiplicar, e você vai ver que Deus vai fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, porque é nesse lugar. Você não sabia que precisava de um emprego melhor, mas Deus te dá um emprego melhor. Você não sabia que precisava de mais recursos, de mais capacidade, mas Deus vai dando. Nesse lugar nós vamos recebendo não apenas o que pedimos, mas além do que pedimos ou pensamos, por esse Cristo que é o cabeça da igreja. Aleluia! E aí sabe o que a gente faz? A gente só faz a Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Sábado foi as bodas do Marta Edi e do Aloísio, e eu falei, olha que coisa preciosa, Marta Edi e Aloísio, eles são 2 pessoas comuns. O Aloísio veio de Minas Gerais com uma calça, uma camisa e 2 moedas no bolso, com 16 anos, 15 anos, lá do Valão do Guiricema. Irmão, você não sabe nem onde é isso. A Marta Edi era a mais velha de 17, 20, 32 irmãs, não é isso? Quantas são? 13, foi por pouco. O Aloísio não sabia, a Marta Edi não tinha nem noção. Aí eles se encontram, 2 pessoas comuns. Deus abre portas extraordinárias, eles têm filhos, tudo nesse ambiente. E aí está aqui sábado passado, Aloísio, Marta Edi, 3 filhas casadas, cristãs, servindo na igreja, 3 genros servindo na igreja, 4, 5, quantos netos?
Aí já começa a complicar. 7 netos servindo na igreja, 1 bisneto servindo na igreja. Quem poderia imaginar? Eu acho que o Aloysio nem nos seus maiores sonhos, quando saiu lá do valão do Guiricema, imaginava isso. Mas Deus é capaz de fazer nesse lugar. Não foi numa discoteca, porque na época dele era discoteca, né? Não foi numa rave, não foi numa balada, foi numa igreja. E na igreja estava a mulher dele, estava a família dele. E a ele seja a glória, ao Cristo Jesus e a igreja por todas as gerações. Já é o bisneto, os 2 bisnetos aqui na igreja, servindo na igreja. É a igreja, a noiva de Cristo, a santa e imaculada, o lugar onde os sonhos se realizam e a gente frutifica. Aleluia! Esse lugar Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Eu podia citar milhares de testemunhos. Eu podia falar do Marcelo, está lá o Marcelo. Marcelo começou a fornecer as camisetas que você usa aí. Ele não era uma pequena empresa, não tinha muitos recursos, trabalhando para os outros. E eu falei assim: Marcelo, você vai doar as camisetas para todos os que vão se batizar. Ele só não tinha noção que ia ter 6 batismos por ano, umas 150 camisetas. Mas no comecinho era pouco, ele começou a doar. Mas Deus já sabia que iam ser 102 camisetas no ano passado, e nesse ano vão ser mais de 200, se Deus quiser. E Deus fez o quê? Deus foi prosperando a empresa, prosperando a empresa, prosperando a empresa. Falou assim: não, você não vai trabalhar para os outros não, vou te dar uma marca para você fazer as camisetas da igreja. Na igreja, é assim que Deus faz, irmão. Os seus sonhos não vão se realizar em outro lugar. Esse é o lugar em que Deus realiza os sonhos. É a igreja, é onde você vai ser capacitado, é onde Deus vai te curar, é onde você vai casar, é onde você vai frutificar, é onde Deus vai te fazer crescer e os seus sonhos vão se realizar. Não apenas aqueles que você pede ou pensa, mas além do que você pede ou pensa. E aí Cristo é glorificado. Porque, irmão, se a noiva está feliz, o noivo está feliz demais. Irmão, não arrume encrenca, não é isso que nós ouvimos hoje na oficina da mãe? Não arrume encrenca com a noiva, porque senão o noivo fica bravo. Não arrume encrenca com a noiva, senão o noivo fica bravo. Agora, se você ama a noiva, o noivo fica feliz demais. Eu quero abençoar a sua vida hoje. Talvez você chegou aqui pensando muita coisa a respeito de você, e procurando um lugar para ser parte de uma família. Você está há muito tempo andando e sua vida não avança. Não, eu sou de uma família muito pobre. Minha avó era analfabeta, meu avô era espírita. Quem ia imaginar que de uma analfabeta e de um espírita iam sair 5 pastores? Dos 20 netos, 12 pastores. Quem ia imaginar que de uma analfabeta ia sair doutores e mestres? Quem ia imaginar que a gente ia falar em público? Era lá da Rua Floresta, um dos bairros mais pobres de Petrópolis. Quem ia imaginar? A gente não imaginava, mas Jesus imaginava. Jesus já sabia, e Ele faz além do que a gente imagina. Tudo que você precisa, o Senhor vai revelar nesse ambiente chamado família, igreja, nossa casa, além do que pedimos ou pensamos. Você chegou aqui talvez sem saber o que vai ser do seu futuro. Eu vou te falar uma verdade: o Jesus, que é o noivo da igreja, Ele está nesse lugar e Ele quer se revelar a você. E nesse lugar você vai conhecê-lo, amá-lo, experimentá-lo e viver muito mais do que você pensa ou imagina. Vamos orar? Você pode ficar de pé?